Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a análise do edital do concurso da Assembleia Legislativa do Piauí, a ALEP, tá certo? Então de início eu já queria começar com vocês falando sobre as vagas, né? Então aqui a gente vai ter o total de 201 vagas, considerando o cadastro reserva. São 60 vagas imediatas, mais 134 vagas de cadastro de reserva, tá bom? As vagas são essas daqui dessa tabela, vou dar um zoom para vocês verem um pouco melhor. Basicamente, a gente tem uma faixa de cargo de nível superior, que é esses que têm a remuneração de R$ 4.068, esses caras aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Então, a gente tem esses caras aqui de ensino superior, né? E a gente vai ter, então, administração pública, analista de suportes em rede, arquitetura, arquivista, ciência política, enfim. Engenharia civil, história, tem vários aqui. E ensino superior geralmente exige, né, o respectivo cargo. Então, a administração pública vai exigir bacharelado em administração, contabilidade, bacharelado em ciências contábeis, engenharia civil, bacharelado em engenharia civil, história, ensino superior completo em história e assim por diante, tá certo? Então, a gente tem diversas oportunidades aqui para cargos de nível superior, que são esses aqui. Remuneração, como eu já falei para vocês, R$ 4.068. As vagas, a maioria é apenas uma vaga, né, de ampla concorrência. Para o caso aqui de contabilidade são 6 vagas, para o caso de controle interno são 2 vagas. E assim, é uma remuneração de R$ 4.000 para 30 horas semanais, tá certo? Ou seja, 6 horas por dia. Para o caso de controle interno aqui, só por curiosidade, a gente tem aqui, ó, bacharelado em administração, contabilidade, direito ou economia. Então são vários aqui, né? Vou deixar o link dessa planilha para vocês visualizarem aqui na descrição do vídeo. E a gente tem outros aqui de nível médio. Remuneração de R$ 2.700 para 30 horas semanais. Nível médio, pessoal, a gente já viu a quantidade de vagas aqui, ó. Basicamente todos são um, né? Com exceção desse de nível médio técnico eletricista, que são duas. Basicamente são todas uma vaga também. Vou aumentar para a gente olhar aqui, ó. Que o nível médio, te dá um zoom, a maioria exige curso técnico na área, tá vendo? Então, a maioria do nível médio vai exigir curso técnico na área, com exceção do administrativo, que pode ser um equivalente médio profissionalizante, tá certo? Então, são essas as vagas, né? Então, são bastante opções aqui, né? E essas são as remunerações. A gente vai passar a falar agora sobre as próximas informações desse concurso. Então, vamos lá, pessoal. As inscrições vão do dia 10 de outubro a 9 de novembro de 2023. A inscrição, a banca organizadora é a IDECAM, para fazer a inscrição é por meio desse site. Aí a gente tem as provas sendo realizadas em 14 de janeiro de 2024. O valor da inscrição é de R$ 100 para nível médio e de R$ 130 para nível superior. As provas, como eu já disse, serão efetuadas no dia 14 de janeiro de 2024, no município de Teresina, e vai ter no período da manhã e também a opção de no período da tarde. Quanto às provas, quantas questões? A gente vai ter 60 questões, tanto para nível médio quanto para nível superior. Nesse caso, a gente está falando aqui de nível médio ou técnico, né? Sendo 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de história, literatura e geografia do Piauí. Então, esse bloco é chamado de conhecimentos gerais e compõe a disciplina D1, a disciplina 2 e a disciplina 3, certo? E o conhecimentos específicos, que é o que a gente chama de disciplina 4, compõe legislação institucional, Constituição do Estado do Piauí e disciplinas específicas do cargo, né? Aí vai depender do cargo, os conhecimentos específicos vão variar. O que é importante aqui perceber é que tem 40 questões na área de conhecimentos específicos, portanto, muito mais peso do que as outras, e além disso tem peso 3, né? Compondo, portanto, 120 pontos no total da prova, e a prova no total vai ter 160 pontos. Lembrando aqui, né, que a gente acabou não falando, as disciplinas do bloco de conhecimentos gerais, essa aqui, ó, conhecimentos gerais, terão peso 2. Então, português vai ter 20 pontos, né, seguido por 10 pontos para raciocínio lógico e para as disciplina número 3, né, história, literatura e geografia do Piauí. O que é importante é que para você não ser reprovado nesse certame, você precisa acertar no mínimo 60% da prova total. Ou seja, do total de 160 pontos, você tem que fazer pelo menos 60%. Então, a mesma informação que a gente passou agora por cargo de nível médio, a gente vai passar agora em outra forma, em outra tabela. Não sei se eu já te falei, mas caso você não me segue lá, me siga no Instagram. É @oprofdouglas. Lá a gente dá várias dicas de estudos. Inclusive, a gente fala um pouco mais sobre esse método Sigma, que é um método de estudos avançados para memorizar um monte de informações, planejar e executar os seus estudos de forma eficiente.
Então, o que a gente havia dito aqui é que tem português, raciocínio lógico, história, literatura e geografia e essa parte de específico, certo? É a mesma informação que a gente já falou. O que eu queria destacar para vocês é isso aqui, ó, a representatividade. Já estava claro lá que esse bloco das disciplinas do D4 aqui, né, que é essa disciplina aqui, ó, D4, ela já tinha um peso grande. Agora a gente sabe quanto é esse peso. Elas compõem 75% da prova. Então é onde a gente deve direcionar os nossos esforços. A raciocínio lógico, que é o D2, e a história, literatura e geografia compõem 6%, e português também tem bastante peso, 13%, tá bom? Agora, para os cargos de nível superior, em relação à prova objetiva, não varia nada. É a mesma coisa, então a gente não vai se alongar muito aqui. Tem os mesmos 10, 5, 5 e 40 aqui, os mesmos 160 pontos, e também o mínimo é de 60%. E o mesmo Instagram para você seguir lá, @oprofdouglas. Agora, para o cargo de nível superior, tem uma diferença, porque tem discursiva. A discursiva é composta de 2 questões, cada uma valendo 10 pontos. Então, a discursiva do total da prova, do total de todas as provas, a discursiva vai representar 10%. Peso interessante. E também vai ter avaliação de títulos, que vai ser especialização, mestrado ou doutorado. Podendo chegar no máximo, né, se você tiver especialização, mestrado e doutorado, o máximo que você pode obter é 14 pontos. Portanto, você pode obter no máximo 7% do total da prova, certo? Mas, de toda forma, o bloco D4 aqui, ó, que é a legislação, Constituição e específicos, também ainda mantém o maior peso da prova, que é 62%. Veja que português, por caso de ensino superior, vai acabar tendo, no total, né, o mesmo peso que a disciplina de discursivas, e raciocínio lógico e as demais disciplinas aqui têm um peso apenas de 5%. Aí você vai falar, então não vou nem estudar raciocínio lógico matemático. Posso? Pode. Por quê? O que acontece? Você não pode zerar entre as áreas, né? Então você, no total de pontos que você obter aqui, tem que ser maior que zero, você não pode zerar, e aqui também maior que zero, no total. Então você pode zerar, por exemplo, raciocínio lógico. Você pode zerar a D3, desde que você não zere as demais, tá certo? Mas, então, isso está dito aqui, quer ver? Ó? Será reprovado nas provas objetivas o candidato que obtiver nota inferior a 60%, como a gente já falou, a gente já cantou essa bola aqui, ó, 60%, certo? E também aquele que, embora obtenha... Então, você não tirou menos 60%, você tirou mais. Só que aí você zerou, ó, zero em qualquer área de conhecimento, aquilo que a gente falou. A área de conhecimento, ó, a área... são essas duas áreas aqui, então você não pode zerar essas disciplinas. As provas discursivas, que como eu falei, vale para os cargos de nível superior, elas valerão 20 pontos, porque são duas questões, né? 10 pontos para cada questão. Isso aqui a gente já conversou. E a avaliação de títulos. Aqui tem os critérios, né? Tem que ser 360 horas no mínimo e tal. Tem que ter registro no MEC e afins, mas aqui o que importa são as pontuações, né? Então, no máximo, é aqueles 14 pontos que a gente falou, sendo 8 se você tiver doutorado, se você tiver mestrado é 4 pontos, se você tiver apenas especialização, 2 pontos. Importante que você somente poderá apresentar um título para cada tipo. Então, se você tem 2 doutorados, você vai apresentar apenas um, certo? E a nota final será composta pela prova objetiva, e no caso de ensino superior, a gente vai somar a prova objetiva com a prova discursiva com a avaliação de títulos, tá bom? Que é este caso aqui, né? A gente vai considerar essa parte aqui seria a prova objetiva, aí depois tem a prova discursiva e tem a prova de avaliação de títulos, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscreve aqui no canal, não custa nada, e também siga-nos lá no Instagram, se quiser saber mais informações do método Sigma, também nos contate, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.